Bom, uma certa vez, Jesus, ele conversando com um certo homem, esse homem ele era príncipe dos judeus, e Jesus, rei eterno, louvado seja Deus. E os dois ali conversando ali, né, é, Nicodemos, o nome desse homem era Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Ele era um homem fariseu, né? A sua religião era o farisaísmo ali da época de Jesus ali, não, uma religião mais separada, né? Louvado seja Deus. Mas vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Senhor, que o Senhor possa me inspirar, meu Pai, para que eu possa trazer mais esse texto da Tua Palavra, meu Pai. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha me dar palavras, que o Senhor venha falar conosco neste momento, em nome de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 3, está escrito assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Bom, aqui Nicodemos está reconhecendo Jesus, né? Que ele é um mestre e que está vindo de Deus. Ele está reconhecendo que Jesus veio do céu, né? Que ele não era um simples homem ali fazendo os milagres, né? E detalhe que ele veio de noite ter com Jesus, né? Ele era um homem importante, né? Algumas bíblias diz príncipe, aqui está falando governante, mas o fato é que ele veio à noite ter com Jesus. Creio que Jesus veio do céu, né? Louvado seja Deus. E ele disse, né? Porque nenhum homem pode fazer essas coisas que o Senhor faz, né? Se não estiver com ele. Bom, e Jesus respondeu, verso 3: Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Bom, aqui Jesus está falando uma palavra, uma frase, né? Que um homem tem que nascer de novo para ele poder ver o reino de Deus. E Nicodemos pensou que era a questão do nascimento de uma criança, né? Ele pensou que ele teria que voltar ao ventre de sua mãe para ele entrar, né? Para ele ver o reino de Deus, para ele habitar no reino de Deus. Verso 5, Jesus responde: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, há dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento que a gente sabe que é o nascimento natural, né, de um ser humano. Ali ele sai, ele vem à terra, né? É um bebê, um recém-nascido, depois bebê, criança, enfim, esse é o nascimento normal. Mas existe também, o Senhor está falando com Nicodemos aqui e falando comigo também, com você que está ouvindo essa mensagem, que existe um outro nascimento também. Louvado seja Deus, que para nós entrarmos no reino de Deus, para que nós possamos habitar, para que nós possamos ter os benefícios do reino, é necessário aceitar o reino em nosso coração, aceitar o reino de Deus. E com isso não é apenas em palavras, mas também em obras. É necessário renunciar este mundo onde a carne reina, ou seja, o pecado reina. Veja no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, louvado seja Deus. Enquanto nós estamos aqui conversando, pregando, há várias pessoas que estão nascendo no Espírito neste momento. Há outros que estão nascendo na carne. Mas o que é o nascimento no Espírito? É quando você reconhece o Senhor Jesus, mas não como só Nicodemos fez. Nicodemos ele veio de noite ter com Jesus, ele creu que Jesus vinha do céu,
Ele creu que Jesus não era um homem normal, mas faltava a ele conhecimento de quem era Jesus. Faltava a ele saber que para ele herdar a salvação, herdar o reino de Deus, conhecer os privilégios do reino de Deus, saber quem é o Filho de Deus, ele tinha que aceitar ele. Ele tinha que largar, louvado seja o nome do Senhor, a corrupção da religião, a corrupção do pecado, porque ele era fariseu e o farisaísmo, eles eram separatistas, se consideravam mais melhores que as outras pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles também, né? E muitos dali eram soberbos, eram exaltados, louvado seja Deus. Mas Nicodemos foi diferente. Ele viu em Jesus algo que em outras pessoas ele não via e ele ficou admirado. E ele foi lá conversar com ele de noite, com medo, né, deles falarem que ele estava largando a sua religião para ir seguir a Jesus, mas mesmo assim ele foi. Ele foi ter de noite conversar com Jesus. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Infelizmente, a carne não vai poder dar a salvação. A carne não vai poder dar o reino de Deus. É necessário o homem largar a podridão do pecado. Porque o pecado ele chega até as narinas de Deus como algo podre. Algo podre e Deus não suporta, louvado seja Deus. Então, vários castigos já estão preparados no livro de Apocalipse para pessoas que realmente não vão aceitar de forma alguma os mandamentos do Senhor, mas que nós venhamos renunciar esse mundo de pecado, que nós venhamos a renunciar esse mundo que está indo de mal a pior, por causa do pecado, do orgulho do homem. Louvado seja Deus, mas Deus ele sempre fez separação, e Deus ele sempre faz. Há uns que se inclinam para as coisas da carne, para o pecado, para a cachaça, para a cerveja, né? Para se inclinar à corrupção, à lavagem de dinheiro, o roubo, o assassinato. Louvado seja Deus. A jogatina, louvado seja Deus. A prostituição, louvado seja Deus. Mas você pergunta, as leis têm que ser acabadas? Não. As leis existem para que o homem não se auto-aniquile, para que o homem não se mate, louvado seja Deus. Mas Deus também tem as suas leis, Deus também tem os seus mandamentos, louvado seja Deus. Os mandamentos do Senhor não são pesados, desde que nós venhamos aceitar a Cristo como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e deixar que Ele reine em nosso coração. E Ele veio para os seus e os seus não receberam. Verso 12, agora eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Jesus primeiramente veio para os judeus, porém os judeus não aceitaram, porque os judeus esperam um Messias político, um Messias rico, e Jesus veio em uma forma muito simples, muito humilde. No verso 12 está escrito: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, receber Jesus como um único, suficiente, né? Exclusivo Salvador. É você não aceitar nenhuma outra religião que venha com outro Salvador. É você também receber Ele como um único Salvador. Ele também quer ser o seu amigo pessoal. Louvado seja Deus, seu Salvador pessoal, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no princípio com o Pai. Louvado seja Deus. Veio aqui, nós vimos a sua glória, a sua plenitude. Nós lemos aqui no primeiro capítulo de João que ele veio aqui a essa terra. Louvado seja Deus. Nos evangelhos nós confirmamos isso também em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós podemos, louvado seja Deus,
é dizer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo regenera o homem do pecado, o salva, louvado seja Deus, Ele é o Salvador. Aceite Ele na sua vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e se renda, confesse seus pecados a Ele e Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça, de todo pecado. Louvado seja Deus. Deus te abençoe até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, que você possa ficar com esta palavra. Jesus é aquele que faz a regeneração, a transformação no coração do homem. Tira ele do lamaçal do pecado, purifica ele para que ele possa herdar o reino de Deus, para que ele possa herdar assim a salvação. Louvado seja Deus.